Bom, pessoal, vamos lá. A aula de hoje é sobre cinemática direta, tá? O que seria cinemática direta, tá? Para começar, vamos ver a questão de cinemática. Cinemática é o ramo da física que estuda o movimento de corpos sem levar em consideração de massa ou força, tá? Tem a cinemática dinâmica. A dinâmica leva em consideração massa e força. Tá. Então vamos lá. Por que eu estudaria cinemática sem movimentos de corpos sem massa e força, tá? É porque ela simplifica a questão de posicionamento dos objetos, tá? A questão de dinâmica, ela vai ser aplicada no caso de você gerar modelo, tá? Então a dinâmica pode gerar um modelo. O modelo se inclui em função de transferência, por exemplo, tá? Só que aí tem aquele problema, a função de transferência no robô, por isso que vocês não aprendem essa parte de dinâmica, além de ela ser complicada, ela vai gerar os robôs geralmente tem mais de uma junta, ela vai gerar um sistema MIMO não linear. Para quem não sabe o que é MIMO é Multiple Input, Multiple Output. Então você tem um sistema que você tem várias entradas e várias saídas. Para controlar isso daqui é complexo, tá? Tem outros métodos para fazer, tá? Mas é para isso que serve. Para uma visão geral, eu vou colocar como se fosse um robô com uma junta só, tá? O que você teria aqui? A cadeia cinemática, o sistema de corpos rígidos conectados por juntas, tá? É um robô, tá? O robô, incluindo os motores aqui do robô, é uma função de transferência. Essa função de transferência vai ter um controlador, um PID controlador, tá? Vocês vão ver o que é PID no semestre que vem. E aqui o que eu quero controlar? A posição das juntas, tá? Com a posição das juntas, tá? Você vai ter a cinemática direta. E aí você vai ter o X e o Y, tá? Vou colocar em termos de X e Y aqui, tá? Por exemplo, tá? Mas o que você vai controlar mesmo é as posições das juntas, tá? Que aí você vai ter o que? O sistema de controle em malha fechada, certo? Que você vai pegar como referência o θ e você vai ter como entrada o set point do θ, tá? Aí a cinemática direta ela é escrita como o x em função do θ e o y em função do θ, tá? Isso aqui é cinemática reversa, é direto, tá? Mas o que a gente tem no mundo é o x e o yz. Então você entra com o x e o y aqui e aqui a cinemática reversa, certo? Você vai encontrar os θs, tá? Então o set point do θ, tá? Então esse set point do θ é dado pelo set point do x. E a cinemática reversa, basicamente, ela é o θ em função do x e y. E basicamente isso, tá? Obviamente aqui eu estou colocando como se fosse uma junta só, mas aí você teria que ver todas as outras juntas, tá? Então a ideia da cinemática direta ela é aplicada aqui, cinemática reversa é aplicada aqui, tá? Na prática, a cinemática direta é só uma formalidade que acontece naturalmente no robô, tá? Você tem os θs e ele explica a posição física do robô, do posição final do robô, através do x e y, tá? E o importante aqui é a cinemática reversa, mas é só um detalhe, a cinemática reversa é uma coisa que a gente vai trabalhar mais tempo, tá? Com vocês, porque ela é complexa, tá? É única para cada robô, tá? Mas para a gente chegar na cinemática reversa, a gente precisa da cinemática direta, porque a gente precisa das expressões de x e y em relação ao θ, tá? Lembrando que eu estou falando em 2D por convenção, tá? Mas poderia ser x, y, z.
ou mais ainda, tá? Porque para explicar um ambiente 3D, a gente precisa o x, o y, o z, o θ x, θ y, θ z, tá? Então são 6 variáveis, com 6 juntas você teria que ter 6 juntas, tá? E todos eles, tá, sendo explicado pelos θ1 até o θ6, tá? Todos eles. Aí você teria a cinemática direta. Tá? Bom, a cinemática direta, então, ela vai dar a pose do robô, tá? Em função dos tetas. Então, o x em função do θ1, θ2, θ3. O y em função do θ1, θ2, θ3. E o z em função do θ1, θ2, θ3. Beleza. A cinemática reversa é o contrário, vai ser o θ em função do x, y, z, θ2 em função do x, y, z, e o θ3 em função do x, y, z, tá? Eu já expliquei para que serve, mas a gente vai se concentrar nisso aqui, tá? Como é que a gente consegue isso aqui? Através de aplicação de matrizes de transformação, tá? A gente começa com uma posição, uma referência universal, tá? Aí, essa referência universal, ela tá, nesse caso, ela tá junto no começo da junta, só que ela não está na orientação certa. A próxima orientação é o J1. A junta 1, ela tá aqui, ó, inclinada, tá? Ela tem uma inclinação de 15 graus, tá? E o que faz isso? É a matriz de transformação 0,1. Então, o J1 vai ser a posição inicial vezes a matriz de transformação. O 0T1, ela vai ser cosseno 1 menos seno 1, seno 1, cosseno 1. Isso aqui eu decorei, tá, pessoal? Mas isso aqui é a matriz de transformação de rotação. Porque ele só rotacionou, tá? Beleza, tranquilo. E o J2? O J2 ele está aqui, ó. Ou seja, ele deslocou, vamos supor que essa grandeza aqui é um L. Ele deslocou L e rotacionou, tá? E aí que você tem? Você tem uma matriz o J2 vai ser o J1 vezes a matriz de transformação entre 1 e 2. Se eu expandir o J1 como sendo J0, 0T1, então isso aqui, ó, ele vai explicar a posição do J2. Duas matrizes de transformação, ou seja, 0T1, cosseno 1 menos seno 1, seno 1, cosseno 1, 0, 0, 0, 0, 1. O T2 vai ser cosseno 2 menos seno 2, L, seno 2, cosseno 2, 0, 0, 0, 1. Por que L aqui? Tá? Lembrando que eu estou trabalhando com coordenadas 2D, por isso que é matriz 3×3. Tá? Porque do ponto de vista do deslocamento aqui do J1, eu desloquei para cá na direção da referência X do J1. Então, o X do J1 está aqui, ó. Eu só desloquei L. Depois eu rotacionei. Tá? Então, o que eu tenho? O T01 vezes T12 vai te dar a posição do J12. O J2. Tá? E por último, você tem o J3. O J3 também é um deslocamento aqui. Vamos supor que aqui seja L1 e aqui L2. Você teria aqui o J3 é o J2 vezes a matriz de transformação de 2, 3. Se eu expandir J2, eu vou ter J1, 1T2 vezes 2T3. E se eu expandir J2, eu vou ter J0, 0T1, 1T2, 2T3. Pelo fato do J1 ser
matriz identidade, tá? Eu tenho que isso daqui somente explica a cinemática direta, tá? Aí tem um detalhe, tá? Bom, a gente aqui, para a gente achar a cinemática direta, a gente trabalha muito com o simbólico, tá? O simbólico no MATLAB é bom, mas aí, mas eu não tenho esse MATLAB, eu tenho Scilab, como é que eu faço? Bom, na literatura eu dei uma olhada e eu vi que o Scilab ele tem um pacote de simbólico, mas não é dele, praticamente. Na verdade, ele tem uma simbiose, ou seja, ele se utiliza, uma parceria, né, com outro software que chama Máxima, que trabalha com essa questão de trabalhar, essa questão de simbólico, tá? Então, para vocês não terem que baixar o Máxima, que é mais de 1 GB, tentar instalar, o que acontece? Eu procurei aqui na internet um site chama maximacesga.ex, né, de Espanha, tá? E eles têm o Máxima online, tá? Então aqui tem os comandos. Deixa eu fazer o seguinte, olha aqui. A única coisa que você tem que entender, eu até passei algum código para vocês lá no Moodle, tá? Mas ó, se você chegar aqui nesse site e digitar aqui o 2 pontos, esse 2 pontos quer dizer igual, né? Então a variável u é igual matrix, aí eu coloquei a matriz de identidade aqui, ó. Ele me dá a matriz de identidade. Beleza, até aí não tem simbólico nenhum, tá? Agora vamos supor que você tenha o seguinte, eu tô fazendo item por item, tá? Eu vou definir o T01 como sendo a matriz cosseno 01 menos seno 01, 0, seno 01, cosseno 01, 0, 001. Então agora eu tenho essa função aqui, ó, cosseno 01, cosseno O1 menos seno O1, seno 1, cosseno O1, tá? Beleza, eu vou fazer isso para os três matrizes de transformação, tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui uma matriz de transformação, outra matriz de transformação e outra matriz de transformação, tá? Agora eu vou multiplicar o J, o U, né? U, que seria o J0, né? O U, por T01, por T12, por T23. E eu vou achar uma expressão, tá? Então, ó, o J1 é U T01, o J2. Aqui tem esse comando que é para você melhorar simplificar a variável, tá? Se você não simplificar, ele vai estar meio misturado, só isso, tá? Aí você simplifica. Então, essa simplificação do simbólico. Então, se eu multiplicar o J1, o J2 e o J3, você vai ver que o J3 é a posição final do robô. E ela vai te dar algumas expressões. Então, ó, J0, cosseno J1, né? Cosseno θ1, seno θ1 menos seno θ1, cosseno θ1, 0, 0. Por quê? Porque eu multiplico pela matriz de identidade. Aí, se eu multiplicar o J1 por J2, eu vou ter isso aqui, ó. Então, a posição do J2 final, o X que representa o J2 é L1 cosseno θ1. E o Y é L1 seno θ1. Então, aqui, ó, você tem o X, aqui você tem o Y, certo? E aqui você tem o θ. Tá? Isso aqui é fácil porque está em 2D. Em 3D é um pouco mais complexo que isso, tá? Não acha θ de cara, assim, tá? Mas tem outras técnicas, mas isso aqui é só para vocês entenderem. E por último você tem o X como sendo L2 cosseno θ1 mais θ2 mais L1 cosseno θ1. O Y como L2 seno θ1 mais θ2 mais L1 seno θ1. E o ângulo é θ1 mais θ2 mais θ3. Então nota que o θ3 ele só ajusta o ângulo, ele não está aqui na saída, tá? É o desenho do robô, tá? Bom,
isso aqui é útil para vocês conseguirem isso aqui, ó, essas expressões, o x em função de θ1, θ2, o y em função de θ1, θ2, tá? Lembrando que o padrão aqui, no caso 2D, aí você tem aqui cosseno θ menos seno θ, cosseno θ, 0, 0, x, y, 1. Então aqui você tem a posição e aqui você tem a orientação, que é a matriz R. Tá? Em 3D, a gente não trabalha direto com esses valores, a gente trabalha com nx, ny, nz, 0, ox, oy, oz, 0, ax, ay, az, 0, x, y, z, 1. Então você vai olhar essa parte da matriz final, que vai ser a posição, e isso aqui vai te dar o ângulo, os ângulos, mas é um pouco mais complexo. Só que o que você tem como dica é que isso aqui é o vetor unitário na direção x, tá? Então dá referência. Então a referência x, tá? Então o vetorzinho x é a referência, tá? É um vetor unitário. Então, o que seria referência? Seria esse frame aqui, essa frame aqui. Então, esse vetorzinho, por exemplo, esse aqui é x, esse vetorzinho é o n, esse aqui é o o, esse aqui é o a, tá? Porque ele está na direção z, esse está na direção y, esse está na direção x, certo? Esse aqui está na direção x da referência global? Não, da própria referência, tá? Você pode ter uma outra referência aqui com outro x, outro y, outro z, tá? Então cada referência tem seu x, y, z, tá? Então são vetores unitários. Esse vetor unitário na direção x, na direção y, na direção z, tá? Então é só para deixar claro, tá? Então, mas o principal mesmo é o x, a posição, tanto um quanto o outro, tá? Aqui tem um exemplo de um robô com referências um pouco diferentes. Então, por exemplo, você tem a sua referência universal um pouco separada. Aí você tem a referência do robô, a referência da junta 1, referência da junta 2 e referência do H, aqui da end. Tá? E aqui você tem, por exemplo, um objeto. Tá? Então, o FH vai ser o FU, está aqui. A matriz de transformação entre o e o R. Matriz de transformação entre o R e o 0. Matriz de transformação entre o 0 e o 1, que é só rotacional. Entre o 1 e o 2, que está aqui. E entre o 2 e o H, que está aqui. Tá? Então, aí você tem toda a lógica. Né? O FR vai ser o T, o R. F0 vai ser FR, R0. F1, F0, 01. Tá? Então, se você quiser o FH puro, vai ser FU, TUR, TR0, T01, T12, T2H. Tudo isso aqui, ó, essa multiplicação vai ser a matriz de transformação TUH. Que dá a cinemática direta. Robô, tá? Então aqui tem passo a passo, tá? Todas as grandezas. E no final você vai ter que a posição final, o x, vai ser xr, que é um valor fixo, mais x0, outro valor fixo, mais L, aí cosseno 2 mais cosseno 1. E o y vai ser y0 mais L, seno 2 mais 2, 1. Tá? O y0, tá? Ele tá aqui, ó. y0, x0, tá? xr, tá? E aí você tem aqui o L e aqui você tem outro L, tá? Então,
você tem o valor final aqui, tá? É isso que é cinemático, tá? Aqui você tem um exemplo, tá? Para construir um robô RRR usando cinemática direta, tá? Esse aqui era um desafio que eu fazia em sala, certo? Para vocês fazerem, tá? Talvez tenha um vídeo lá que mostre para vocês como fazer no MATLAB, mas eu já postei o código no Scilab. A ideia é a mesma, só que os comandos que variam um pouquinho, tá? Só para vocês terem uma noção. Aqui, vamos ver se eu consigo entrar. Vamos ver se ele entra. Aqui, ó. Cinemática direta. Ó, o robô 2D M é para MATLAB. O robô 2D SCI é para o Scilab. É uma função, tá? Você vai fazer exec para ela e depois você vai rodar. O máximo é aquele texto mais ou menos parecido com aquele texto para você usar no máximo no site, tá? Bom, esse robô SCI, só para mostrar para vocês como é que funciona, deixa eu ver aqui. Ó, ele é uma função. Função você não pode rodar daqui, tá? Tem todas as grandezas aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que, primeira coisa, daqui, né? Você vai ter que executar startup. Esqueci da ponta de vírgula, tá? É o certo esse aqui. E você vai pegar o arquivo que eu te dei e vai colocar exec. Aí ele vai executar. Aí você coloca robô 2D. Aí ele te pede o θ 1 e o θ 2. O θ 3, se não me engano. Então π sobre 2 menos π sobre 4. E vamos colocar π sobre 2 sobre 6. Se eu rodar esse aqui, ele vai desenhar o robô, tá? Aí, ó a posição que você escolheu, tá? Aí o objetivo nosso é você vir para cá, certo? Você encontrar aqui. Então, é um desafio que eu fazia em sala, se vocês quiserem fazer, tá? Vou voltar aqui, que é colocar o robô, ó, localização do objeto x10 y3,45, tá aqui, ó. Você vai colocar a ponta que está aqui, tá? É um desafio que eu mostro para vocês. É para entregar? A princípio não, eu não pedi ainda. Mas a ideia disso aqui é para vocês verem quão difícil é você acertar a posição e a orientação jogando os valores de θ. Tá? Então, é só para vocês testarem, tá? Então, tá aqui, ó. Eu teria que modificar os ângulos até acertar, tá? Mais ou menos. Vamos lá. E aqui tem uma outra atividade. Isso aqui lembra da parte inversa, da matriz inversa, tá? Então, o que eu dei? Eu dei as matrizes de transformação, certo? E eu dei a outra matriz que seria o TUC e o TCP, tá? Aí, o que eu quero? Eu quero TEP. Como é que eu faço isso? É aquela jogada que você tem, né? Que vai partindo da mesma posição, ou seja, eu tenho aqui U vezes, vou colocar assim, TUR vezes TR0 vezes T01 vezes T12, 1H, vezes THE
vezes TP tem que ser igual a U vezes TUC vezes TCP. Tá? O que eu quero? Eu quero TEP. Então, todas as outras coisas que eu tenho, eu sei, eu tenho que passar tudo para lá através da inversa e isolar para achar TEP. Tá? É um jeito de você achar essa matriz de transformação. Com essa matriz de transformação, você sabe que movimento você precisa para chegar até aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Essa atividade aqui. Tá? Então, é isso. Tá? A aula de hoje. E tudo certo, né? Até mais.